Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. São 8 horas em ponto. Tá. Às 9 horas no máximo estaremos saindo. Eu quero começar aqui, hoje à noite de ceia, eu quero começar pela ceia. Quero ter lido aqui. A ceia. Porque muitas vezes nós temos tantas coisas nos cultos e aí falamos de outra coisa e depois no final fazemos a ceia. Então eu vou falar da ceia hoje. De vez em quando é bom você falar assim do tema do dia, né? Do tema do dia. E o apóstolo São Paulo escreveu aqui aos irmãos de Corinto, falando sobre o significado da ceia, conforme ele havia recebido as instruções e as revelações do Senhor Jesus. Então, a partir do verso 23 de 1 Coríntios 11, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Jesus foi traído por gente que andou ao lado dele. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Ele pegou o pão, levantou o pão diante dos discípulos e disse assim: olha, isto aqui é o meu corpo, simboliza o meu corpo, que foi sacrificado por vocês, foi partido por vocês. O pão significa o corpo. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, depois de comer o pão, partiu o pão, comeu com os seus discípulos. Cear é comer. Ele tomou o cálice, pegou o cálice que estava lá na ceia, pegou o cálice, não era suco de uva, era vinho mesmo, tá? Não há problema nenhum de beber vinho, o problema é embriagar-se, diz a Bíblia. Então, era vinho. Aí ele pegou o cálice de vinho e disse assim: este cálice é o símbolo, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, fazei este gesto, participem dessa ceia, façam isto todas as vezes, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, vocês vão estar anunciando a morte, vão falar da morte, vocês vão estar fazendo referência à minha morte, vocês estarão fazendo referência ao meu sacrifício, à minha morte na cruz. Vocês vão lembrar as pessoas, quando vocês ministrarem a ceia, qual foi o propósito da minha morte, pelo que eu morri. Fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, vocês vão anunciar, vocês vão proclamar. Anunciar é proclamar, é declarar a minha morte, até que ele venha, dizia Paulo. Portanto, prestem muita atenção. Qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, de forma indigna, de forma profana, de forma displicente, de forma a não refletir no que está fazendo religiosamente, quem beber do pão, ou comer do pão, beber do cálice de forma indigna ou indignamente, será culpado
do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, versículo 28, examine-se o homem a si mesmo. Não é para você examinar o outro, é examinar a si. Antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Quem participa da ceia sem ter consciência do que está fazendo, está atraindo para si mesmo, diz a palavra de Deus, condenação, maldição, misericórdia. Misericórdia. Não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há muitos entre vós fracos e doentes, que não saram nunca. Pessoas enfermas na sua alma, pessoas enfermas no seu corpo, que não saram nunca. Porque estão vivendo, estão participando de rituais, participando de memoriais que são muito sérios, de forma indigna. Não discernindo o que estão fazendo. Fazendo de qualquer jeito, de forma displicente, relaxadamente. Muitos doentes e muitos que dormem. Dormir aqui é estar morto espiritualmente. Você percebe que tem gente que não reage? Passa tempo, entra ano, sai ano. E a pessoa não muda. E frequenta cultos. E ouve leituras. Eu já estou pregando. Porque pregar é ler o texto, expor o texto, explicar o texto, que é o que eu estou fazendo. Ouve e está sonolento. A vida não muda, não prospera. Ele não evolui, ele não cresce, ele não amadurece. É uma eterna criança espiritual. Não tem responsabilidade, não assume responsabilidade. Alguém está sempre assumindo a responsabilidade dele. Isso é andar de forma indigna. Não é isso que Deus preparou para nós. Deus nos chamou para frutificarmos para Deus. Na contabilização agora do seu ano, olha lá no seu repertório, no seu retrospecto. Você frutificou para Deus? Você gerou vidas para Deus? Você evoluiu? Você cresceu espiritualmente, emocionalmente? Se não, você está dormindo. Versículo 31, mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por outros. Não quer ser julgado por outro? Julga a si mesmo antes. Antecipe-se. Examine-se. Não quer ser examinado por outros? Examine você mesmo. Olhe para si. Estou andando eu corretamente? Depois eu vou ligar mais um texto nisso aqui, nesta verdade. 32, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando eu for ter convosco. Quero pedir permissão para você, depois eu volto no final desse texto. Eu agora quero que você vá comigo para Colossenses capítulo 1. Eu gosto de pregar o texto que eu li. Eu quase que preguei ali, mas agora eu vou pregar aqui um pouquinho e depois eu volto para lá. Como eu ouvi um mestre na pregação dizendo, muitas vezes tem pregadores que eles pensam assim, eu já tenho a mensagem, eu só preciso de um texto para apoiar o que eu quero dizer. Eu não quero ser desse, eu quero pregar o que a Bíblia diz. Eu quero pregar o que a palavra de Deus diz. Não quero pregar meus conceitos, o que eu acho que eu penso.
Muitas pregações que eu faço, elas confrontam a mim primeiro. Elas vão me cortando. A luz vai batendo em cima de mim. E eu procuro tudo que eu pregar, ou eu estou vivendo, ou eu desejo viver. Ou eu já estou vivendo numa dimensão, ou aquilo é um desafio para mim. Então eu falo para me comprometer. É o meu caso aqui hoje. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dá vontade de ler tudo o capítulo, mas eu vou ler só do 12 em diante. Falando sobre esta questão, eu quero, da morte e ressurreição de Cristo, eu quero falar com você hoje sobre este tema tão importante. A supremacia, o poder do nome de Jesus e da obra dele. Então aqui Paulo escreve à igreja de Colossos, dizendo o seguinte, olha, versículo 12: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos fez idôneos, nós não éramos idôneos. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou dando graças ao Pai junto com vocês, porque Ele fez de nós todos idôneos. Idôneo significa capazes, habilitado. Uma pessoa idônea é uma pessoa capaz, habilitada. Nós não éramos assim, mas Ele nos fez assim, na sua morte e ressurreição, que é o símbolo da ceia. Para quê? Para participarmos da herança dos santos na luz. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem a Ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Paulo está exaltando Cristo aqui, falando de tudo que Ele fez. Ele está aqui como que falando quase a mesma coisa em relação à ceia. Ele falou assim, olha, o sacrifício de Cristo, e agora eu estou dando para você um pouquinho mais de subsídio, de que Cristo é esse que ele está falando? Que sacrifício foi esse? Então ele é antes de todas as coisas, ele é a imagem de Deus invisível, nele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele é a cabeça da igreja, primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência. Por quê? Versículo 19: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus. E que havendo por ele Cristo, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Agora, veja aqui o verso 21. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, nós éramos estranhos. Inimigos no entendimento, por causa das nossas obras más. Agora, contudo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne. Lembra-se que Paulo está dizendo lá em Corinto sobre a ceia? Este pão simboliza a minha carne. Contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar. De que forma? Vamos ler juntos aí? Santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes,
o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então eu fiz Lucas vai nos ajudar ali, eu fiz um resuminho para você, para fixar melhor, sobre onde eu quero chegar com essa meditação hoje à noite. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Porque sabe, meus irmãos, deixa eu dar uma introduzida aqui para você, algo que nós cantamos e vamos cantar agora, sobre a graça, a sublime graça. A palavra graça, ela significa Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Isso é graça. Graça é favor imerecido. Como diz um amigo meu, ele diz assim: graça é você participar da festa na maior cara de pau. Quer dizer, você não merece aquilo. Referindo-se ao filho pródigo, que depois volta para o pai, e aquela festa é dada para ele, o irmão lá, cheio de justiça, todo invocado, todo bravo, e o pródigo volta e participa da festa, se deleita, fica maravilhado com aquilo. Isso é graça. Agora, preste atenção em algo aqui. Tem muitas pessoas que confundem graça com libertinagem, graça com inconsequência, graça com displicência, graça com irresponsabilidade. Então tem muitos enfatizadores da graça de Deus neste mundo, que eles o fazem para calar e acalmar a sua consciência. Quando na verdade, quanto mais você recebe da graça de Deus, mais responsável você se torna. Quanto mais você entende a graça de Deus e o sacrifício de Cristo, mais você deseja viver para agradar a Deus e não agradar a si mesmo. Mas muitas pessoas levam isso para o lado contrário, para o lado da vida light, de tudo pode, tudo maravilhoso, tudo natural. Tem gente que, não sei ou nós vamos parar com isso. Quando a graça que Jesus viveu, praticou, era uma graça responsável, não era uma graça libertina, não era uma graça inconsequente. Então Deus, na sua palavra, nos orienta. E aqui eu quero pautar para você o versículo 21, onde Paulo diz em Colossenses esta verdade: a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos. Estranhos e inimigos. Essa palavra estranho, ela tem um significado de alienado. Eu era um estranho. Eu era um alienado. Você também era alienado e estranho. Por quê? Inimigos em quê? No entendimento, por causa das nossas obras que eram malignas. A maneira como nós vivíamos no passado, Paulo está dizendo, outrora, no passado, era uma maneira que demonstrava isso. Nós éramos irresponsáveis, nós éramos estranhos, nós éramos alienados, distantes, inimigos do entendimento, que significa ser odioso. Inimigo é isso, no entendimento pelas nossas obras, ou seja, as nossas obras declaravam que nós não éramos amigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus, porque a maneira como nós vivíamos, de forma solitária, para nós mesmos, debaixo de uma vida de pecado, de mentira, de engano, nas trevas, enganando outros, não sendo leais, não sendo fiéis, isto denunciava que nós éramos inimigos e estranhos. Paulo está se referindo ao passado daqueles que, antes de conhecer a graça, essa sublime graça, as nossas obras então eram más. No versículo 22, ele diz assim: agora porém, cutuca o seu irmão e fala assim para ele: agora, hoje, agora porém, a partir de hoje, agora, deste dia, agora porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne,
Na noite que o Senhor foi traído, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo partido por vós. Então, no momento da morte dele lá naquela cruz, ele nos reconcilia no corpo da sua carne no momento da sua morte. Porque João 12:32 diz assim, palavras de Jesus: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Isso ele dizia, dando o significado, mostrando o significado do tipo de morte que ele haveria de morrer, que era a morte de cruz. Porque você se lembra muito bem que quando Jesus foi crucificado, eles pegaram o madeiro, a cruz, puseram no chão, deitaram Jesus em cima daquela cruz e os outros dois prisioneiros, pregaram no madeiro e depois o levantaram para cavando aquele buraco para fixar aquela cruz. Então é isso que ele está dizendo: no momento em que eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Todos nós fomos atraídos na sua morte e na sua ressurreição. Isto é o Evangelho. Esta é a sublime graça. Foi isso que ele está querendo dizer ali, ó. No momento da reconciliação, ele fez isso. Nós que antes, como dizia lá, não éramos idôneos, ele nos arrancou do império das trevas. Se você ainda anda em trevas, você não experimentou isto. Precisamos parar um pouquinho aqui hoje. Se a sua vida, e se existe mentira na sua vida, se existe coisas que, se vier à luz, vão envergonhar você, é porque existe mentira na sua vida. E se existe mentira na sua vida, você está em trevas. Você está ainda, mas eu sou da comunidade da graça, Osmar. Eu batizei lá em Vila Formosa. Eu batizei aqui nos anos 80. Mas se você ainda anda na mentira, no engano, você está vivendo em trevas. Jesus disse lá em João capítulo 3, aquele que está em trevas não anda na luz, ele não ama a luz, ele fica aqui, ó. A luz está batendo aqui, ó. Tem uma luz batendo aqui, ó. Eu não quero que meus defeitos apareçam, então eu não venho para a luz, porque se eu vier para a luz, ó, a luz bate aqui, ó, reflete tudo. Então eu ando em trevas. O que é andar em trevas? É eu ser solitário, Edson. É eu viver isoladamente. É eu viver no meu mundo. Ninguém me conhece, não tenho amigos leais, eu não tenho amigos com quem eu abro o meu coração, eu não vivo uma vida de corpo. Eu vivo isolado no meu mundo. E agora, com as redes sociais, eu tenho muitos amigos virtuais. Mas você não anda na luz. Você não vem para a luz, porque as suas obras não são feitas em Deus. Porque aquele cujas obras são feitas em Deus, ele vem para a luz. Não tem, pode botar debaixo da luz, não tem problema nenhum. Paulo diz, no outro tempo erais trevas. Estava debaixo do governo das trevas. Porque as redes sociais, falando em rede social, é um lugar que não tem rosto de ninguém. Tem fakes. Fakes, mais fakes, mais fakes. E as pessoas falam o que querem. Agridem umas às outras. Ou expõem todo o seu ego. O tempo todo fotografando-se a si mesmos. É só algum psicólogo iniciante bater o olho e falar, isso aqui é uma patologia, isso aqui é uma doença. Não precisa ser nenhum Freud da vida.
Mas só expõe o ângulo bonito, né, Lucas? Só o ângulo bonito. Não, essa foto não ficou boa. Tira outra. Não, essa eu fiquei gordo, peraí. Nós estamos num mundo de fakes. Falsos. Eu não quero ver nesse mundo. Ele nos reconciliou no corpo da sua carne. O último texto é onde eu vou encerrar. Para isto aí, ó. Para você ser santo, inculpável e irrepreensível. Este é o padrão da graça. A graça leva você a viver tão intensamente este amor. Você é tão envolvido neste amor. Você é tão devedor a este amor, que você quer ser isto aí, ó. Santo, inculpável e irrepreensível. Santo significa separado. Separado para um uso exclusivo. Santo não tem nada a ver com canonização. Ah, mas esse padrão é muito alto. Pois é, 1 Pedro 1,15 diz: sede santos como aquele que vos chamou é santo. Versículo 16: sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Porque Deus fez tudo isso em Cristo, esse sacrifício maravilhoso, esta obra fantástica. Não é para encher as igrejas de gente enrolada, gente de péssimo testemunho, gente que não pode andar, não suporta a luz, não vem para a luz. Deus que nos chamou para sermos santos, separados para o uso dele, inculpáveis. Essa palavra inculpável, ela por si só se explica, mas é aquela pessoa que você não consegue atribuir uma culpa a ela. Eu não estou dizendo de perfeição, porque não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. A Bíblia não está falando de perfeição. Inculpável é aquela pessoa que quando ela comete um erro, porque ela examina-se a si mesma o tempo todo, né, Barnabé? Ela não precisa que o outro aponte. Ela vem e fala assim: poxa, PA, pisei na bola. Cara, errei. Nossa, PA, fiz uma bobagem. Já confesso, já peço perdão, PA, ora por... Aí o Cido vem para me acusar. Acusar do quê? Não tem... Está tudo certo. Isso é inculpável. Irrepreensível. Não há nada aqui. Irrepreensível. Inculpável significa sem defeito. Com sacrifício, moralmente sem defeito. Irrepreensível é aquele que não pode ser julgado. Não pode ser acusado. Como é que uma pessoa, depois de confessar, pode ser acusado? Ele confessou já. E aí, pegou o cara lá, assumiu, confessou. E agora o que não fazer? Não, ele já confessou. Confessou. Não, mas não, pera, porque ele já confessou, ele já assinou. Como lida o Barnabé lá, né, na penitenciária. A pessoa já cumpriu 1 ano e 3 meses, cumpriu. Está lá o... Como é que chama o papel, Barnabé? O alvará de soltura? Está lá, cumpriu. Ele segue o documento, bate um rádio lá na polícia, no RG dele. Você estava na cadeia. Estava. Você cometeu um delito, cometi. Mas você cumpriu? Cumpri, está aqui, ó. Ele é culpado? Ele é culpável? Não, ele é inculpável.
Quantos aqui não cometeram delito nenhum? Ah, então vocês sabem o que eu estou falando. Eles são iguais a mim. Mas esta graça, pode vir, Guga, esta graça, infalível graça, ela nos alcançou para fazer de nós isso aí, ó, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O Evangelho, este sacrifício de Cristo, essa morte, essa ressurreição, foi grande, foi poderosa para nos tornar isto. Para nos tornar isso. Não é para nos fazer menos, não. E aí Paulo completa dizendo no versículo 23, se é que permaneceis na fé, porque tem gente que não permaneceu na fé. Alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do Evangelho. Esta é a esperança do Evangelho, meus amados. Permaneça as 3 palavras lá para mim, por favor, Lucas. Vamos ficar em pé? Olhando para aquelas palavras ali, diga assim comigo: o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou para me fazer santo, inculpável e irrepreensível. Esta é a maravilhosa graça. Quando você experimenta isto, você não precisa de lei. Porque a lei, diz a Bíblia, a lei foi feita para os maus. Existe um princípio que diz assim: quanto menos controle interno, mais controle externo você precisa gerar. Um exemplo, nossas ruas são cheias de lombadas, cheias de faróis, cheias de semáforos, cheias de radares, cada vez mais. Por quê? Porque nós não temos controle interno. Quando você não tem controle interno, precisa se usar controles externos. Mas quando você é alcançado por esta graça, meu irmão, você foge do pecado. Você não tem compromisso com a mentira, você anda na luz. Você tem prazer em Deus. Você tem prazer na comunhão, você tem prazer em estar com os irmãos, você tem prazer em adorar, você tem prazer em ler a palavra, você tem prazer em orar, você tem prazer em servir. Ninguém precisa te obrigar a nada, porque você entende que você é tão devedor a esta graça que fez de você santo, inculpável e irrepreensível, que você não vive mais para si mesmo. Imagine se o Danilo, goleiro do Chapecoense, aquele moço que a mãe dele é um anjo, né? Imagine se naquele momento lá, no meio daquela mata, ele esfacelado lá, o Senhor vem para ele e diz assim: Danilo, você está morto, eu posso ressuscitá-lo, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Se eu ressuscitar você, você viveria todos os dias da sua vida para me glorificar, para me exaltar, para viver para a minha glória, para viver para o meu louvor? Você permitiria que eu governasse a sua vida? Você está morto, eu posso dar a vida a você. Se você fosse o Danilo, o que você responderia? O que você responderia se você fosse o Danilo? Sim ou não? Sim. É isso que você já respondeu. Porque Efésios capítulo 2 diz que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e era por natureza filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que Ele nos amou, nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele deu vida a você. Esta é a graça. Você estava morto, eu estava morto. Vamos cantar, depois vamos fazer uma aplicação. Se forte estou
fraco sou, incerto em meus pensamentos, algo que não vai falhar, é mais que o ar pra eu respirar. Graça, sublime graça, que insiste, graça, que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Pai. Cantemos juntos: a minha cruz e o meu pecado. A cruz declare o meu pecado, Jesus levou, não há mais temor, me coroou com salvação, que doce som, eterna canção, graça, sublime graça, que insiste, graça, que me salvou. Graça incansável, graça falível, graça que não me deixou. Graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transbordou. Amor maior que o pecado, meu sangue escreveu, a graça já venceu. Graça, sublime graça, Cante bem forte. graça que me salvou. Se você foi salvo e alcançado por esta graça, declare: Graça incansável, oh Jesus. graça, sublime graça, que insiste, graça que me salvou. Graça incansável, graça falível, graça que não me deixou. Sim, a tua graça, e graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transbordou. Amor maior que o pecado, meu sangue escreveu, a graça. Já diga isso mais uma vez, a graça. E graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transbordou. Amor maior que o pecado, teu sangue escreveu, a graça já. As nossas vozes bem alto declarem: e graça sublime